Sabe aquela dor de cabeça que te acompanha a vida inteira e às vezes acompanhada por enxaquecas completamente inabilitantes, que você não consegue mais fazer nada? Porque dores na cabeça, elas realmente tiram todo o nosso prumo. A gente não consegue pensar em muitas coisas, né? Tem muita relação até com a fotofobia, com uma relação de dificuldade de ver a luz. Sabe que tudo isso pode estar ligado à posição da sua mandíbula? Por que a gente quer explicar isso de uma forma mais ampla? Porque às vezes você está dependendo de remédios a vida inteira e não sabe a fundamental causa do seu problema. A mandíbula é um osso que é móvel e ele é biarticulado simultaneamente, né, pelos côndilos lateralmente, e é a única articulação do nosso corpo que ela faz movimento de translação, ela se movimenta para frente, para trás e rotação ao mesmo tempo. Então, a mandíbula, quando ela faz esse movimento de abertura e principalmente no movimento de fechamento, do imbricamento dos dentes, ela tem que obedecer à posição dos dentes, mas infelizmente muitas vezes essa posição dos dentes não é coincidente com a posição ideal da mandíbula. A mandíbula está presa num osso chamado temporal aqui na frente, que é muito próximo do ouvido e também do nervo óptico. Quando a mandíbula está posicionada mais para cima, você tem alterações na musculatura da face, na musculatura que segura a mandíbula na cabeça, que se estende até nas laterais aqui e mais posteriormente no occipital, na região do masseter também, que é o músculo que está aqui lateralmente. Quando ela se posiciona mais para frente, mais para cima, ela pressiona uma parte do nervo oftálmico e você pode ter sintomas de dor no fundo do olho, fotofobia, olho seco. Quando ela se posiciona mais para trás, você pode ter sintomas, além das dores de cabeça, sensação de ouvido entupido, com uma dificuldade auditiva que não é comprovada pelo otorrino. Internamente o ouvido funciona normalmente. A interrupção ou o ouvido entupido está sendo causado pela pressão que a cabeça da mandíbula faz na região do ouvido. E o desequilíbrio lateral, quando para encaixar os dentes você tem que movimentar a mandíbula lateralmente, ela desequilibra lateralmente esses músculos. E quando você morde e faz ainda junto com isso um bruxismo, o bruxismo eu falo que ele tem a questão fisiológica e tem uma questão psicológica também, social, porque a gente sabe que quando a gente está em repouso, não deveria encostar os dentes, não deveria ter toque dentário nenhum. Então essa é uma posição de repouso natural. A pessoa que faz o bruxismo, às vezes ela faz o bruxismo durante o dia e às vezes só durante a noite. E quando ela faz o bruxismo, ela está com os dentes encaixados, realmente com toque nos dentes. Quando a gente toca, você vê aqui, ó, você ativa essa musculatura, ó. Vê como ela se movimenta, ó. Ó o meu dedo aqui, ó. Quando a gente ativa essa musculatura que está mordendo, você ativa muito o masseter, o temporal, que é esse músculo aqui da cabeça. Então pensa como que é a causa dessa dor. Se você tem uma musculatura que está constantemente ativada e contraída, quando principalmente tem essa dor unilateral ou mais focada de um lado da cabeça, ou às vezes dos dois lados da cabeça, mas nessa região aqui lateral e posterior aqui perto da nuca, essa mandíbula está constantemente posicionada numa posição equivocada do que deveria ser, e isso vai causando um estiramento dessa musculatura. Esse estiramento da musculatura leva às vezes uma contratura dessa musculatura, e a inervação, tem certas inervações aqui da face que passam dentro dessas musculaturas da mastigação. Tem um músculo aqui lateralmente que segura o disco articular aqui na articulação, que o nervo trigêmeo, um nervo que passa aqui na face, ele passa exatamente dentro desse músculo. Então, quando o músculo está esticado, você tem uma dor, que pode ser até uma dor nevrálgica, uma dor de nervo mesmo, e a pressão, ou os músculos da cabeça, né, que seguram a mandíbula e os músculos da mastigação, quando eles estão realmente super contraídos, e você faz essa contração constantemente,
Isso leva a uma dor, às vezes até central neurológica, porque você tem uma compressão excessiva do músculo, e essa compressão excessiva do músculo, ela leva a uma interrupção de fluxo sanguíneo, de inervação, e acaba transformando aquela dor que era uma dor muscular a uma dor mais potente, uma dor central, que é de causa central neurológica, né, por falta de fluxo sanguíneo de uma musculatura que está extremamente estirada. Então, como com um tratamento odontológico integrado, a gente pode tratar essas dores de cabeça que acompanham às vezes a vida inteira das pessoas de forma mais integral, levando essa mandíbula para a posição correta. E não se enganem, porque não é só a mandíbula que tem que ir para a posição correta, a língua também é muito importante, porque a postura correta de língua, ela leva a esse equilíbrio muscular também, e você para de usar constantemente essa musculatura para ajudar você a deglutir, para ajudar você a engolir, e cria uma postura correta de ficar com a boca fechada. Como eu já falei, com a boca fechada a gente não precisa de ficar encostando os dentes, precisa de ficar com a língua encostando no céu da boca e os dentes desencostados. Então, essa aí é uma orientação para vocês, que existe tratamento para dores de cabeças crônicas, sem remédio, mas um tratamento verdadeiro que vai levar a sua postura de mandíbula para o lugar certo e tratar a causa principal dessas dores que são secundárias ao problema principal, que é o desalinhamento da mandíbula.